Muitas pessoas acham até que, não, isso não é verdade não, mas porque eu iria inventar uma história dessa, né? E depois eu achei que eu ia ter inventando uma coisa, brincando com uma coisa séria. Então, em 2015, dezembro de 2015, eu fui internada no hospital regional de uma cidade perto aqui, Afogados da Engazeira. Daí foi uma coisa muito complicada. Nos primeiros dias, né, foi muito difícil a situação. Os médicos só me davam remédio, e aí o remédio não estava adiantando de nada, estava só piorando a minha situação, porque não era para... O que eu tinha realmente não precisava de medicamento. Foi aí que eu tive a experiência quase morte. Minha família também já estava, tipo, não acreditava mais na minha recuperação por conta da situação também. E os próprios médicos falaram que não tinha mais jeito, que o que eles tinham de fazer já foi feito e eu não estava reagindo nada. Fiquei 15 dias em coma. Eu não estava me alimentando. Aí os médicos colocaram uma sonda aqui em mim para poder dar algum tipo de alimentação líquida. E água era só... Dizem, né, que me davam um pouquinho de água pelo um capuchinho de algodão molhando minha boca, porque minha água não estava tomando. E aí as pessoas que iam me visitar também achavam que não tinha mais jeito pela situação que eles viam. Eu só estava dormindo, ficava tipo naquela posição assim, com a boca aberta. E eu estava ficando magra. Eu pesava 55 quilos, pra você ver. E nesse tempo eu fiquei pesando 42. Sério mesmo. E aí meu pai também perguntava como era que estava a minha situação, e a notícia era só não tá se alimentando, não tá reagindo, não tá nada, não tá abrindo o olho, não reagindo nada. Tava naquele estado, vamos dizer assim, vegetativo, só dormindo e me alimentando por uma sonda. E água, como eu falei, era um capuchinho de algodão, pouquíssimo na minha boca. Pouquíssima alimentação mesmo. E aí teve um vizinho que foi me visitar. E eu agradeço muito a ele. E ele viu minha situação e veio falar com minha irmã, falou que a situação minha não era boa, que os médicos estavam apenas dando remédio para mim, não estava adiantando de nada, estava só piorando minha situação. E que ela procurasse uma ajuda espiritual, porque pela medicina também não estava dando certo. Daí ela fez isso, né, minha irmã, graças a Deus. E nesse tempo, quando minha irmã foi procurar essa ajuda espiritual, aí vem a experiência que eu tive. Eu lembro exatamente a posição que eu estava deitada, de barriga para cima, olhando para o teto lá do hospital, e parecia que era uma coisa real mesmo, não era um sonho, mas só que era um sonho bem real. Eu acordei, né? Eu lembro que eu acordei e olhei para cima, vi uma luz, que era a luz do hospital mesmo. E isso, ó, eu tava, não acordava de jeito nenhum, já tava uns 15 dias dormindo. Como eu falei para vocês, sem me alimentar, sem tomar água. Mas eu lembro que nessa noite eu acordei, né? E aí eu acordei, vi a luz acima do teto. Eu acordei com uma pessoa me chamando. Era uma enfermeira, né, no sonho. Daí ela disse assim, Elizabeth, o doutor quer lhe ver.
Aí foi, eu levantei, né? Eu vi ela estava na porta do hospital, do meu quarto. E quando eu levantei, ela disse que o doutor queria me ver, aí eu levantei e fui para o corredor. Daí eu não vi mais ela. Mas quando eu cheguei lá no corredor, quando eu passei pela porta do meu quarto e virei assim para chegar no corredor, praticamente estava um silêncio, né? Praticamente eu estava sozinha no hospital, no sonho, né? Lógico que tinha muita gente, mas por a experiência que eu passei, né, na hora que eu acordei, eu não via ninguém. Tava um silêncio total, eu só vi ela me chamar, Elizabeth, o doutor quer lhe ver. Aí quando eu fui lá no corredor, eu vi um ser, era um ser maravilhoso, assim. Só que eu não vi o rosto e praticamente eu não tive coragem de olhar. Eu apenas senti, né, uma emoção assim, eu disse, meu Deus, uma pecadora como eu merecimento de ver um ser tão maravilhoso assim, senti aquela paz no meu coração e aquela emoção, aquela coisa maravilhosa, né? Mas eu fiquei com vergonha e eu baixei a cabeça assim e eu fiquei parada, assim, mas eu sentia que eu tinha que ir, entendeu? Eu tinha que ir. Eu não sei se esse sentimento que eu senti, eu tinha que ir, é porque praticamente eu ia morrer ou eu tinha que ir até ele. Eu senti que eu tinha que ir mesmo naquele momento. E eu fui, né, em direção dele, mas de cabeça baixa, sem olhar, eu não tive coragem. Mas era uma experiência boa, assim, o que eu estava sentindo naquele momento. Eu não senti medo, senti apenas uma paz, uma emoção. E eu estava de cabeça baixa assim e fui até pertinho. Quando eu cheguei perto dele, eu senti que ele abriu os braços assim e me abraçou. Leve, bem leve. Só fez me dar um abraço assim e não falou nada. Nem eu falei também, eu só estava no pensamento, pensando assim, eu não mereço isso. E aí eu ficava pensando todas, do começo até aquele momento da minha vida, imaginando tudo que já se passou na minha vida. E aí ele me abraçou, e quando ele me abraçou, ele virou, saiu andando pelo corredor. Aí quando ele foi andando pelo corredor, que eu fiquei lá, aí eu tive a coragem de levantar a cabeça. Aí quando eu levantei e olhei, eu vi na roupa dele atrás. A roupa dele parecia uma batina de um padre. Era o mesmo traje, assim, só que era amarelo, bem amarelo, amarelinho, lindo. E aí, quando eu levantei a cabeça, né, que ele virou que saiu andando pelo corredor, aí eu vi atrás, nas costas dele, na roupa, era um monte de botãozinhos escuros em formato de cruz. Começava daqui e mandava. Era tipo uma batina mesmo. Aí começava a fazer o formatinho de cruz, era um monte de botãozinho, assim, um encarreado atrás um do outro, e assim, em formato de cruz. E eu vi que ele foi embora até cobrir lá no corredor. Quando ele se cobriu lá no corredor, né, desapareceu, aí eu voltei para o meu quarto e deitei no mesmo lugar que eu estava. Era o hospital mesmo, não era. Eu não sonhei estando em outro lugar, não. Eu estava ali, naquele local. E quando eu voltei, eu deitei novamente, na mesma cama que eu estava. E dessa vez eu acordei de verdade. E quando eu acordei, eu abri o olho, vi do mesmo jeito, a luzinha no mesmo local, no teto. Mas dessa vez, quando eu acordei, tem um barulho de muita gente falando ao mesmo tempo. Aí quando eu levantei, o pessoal ficou meio que parado, assim, paralisado. E como? E eu não entendia porque eles estavam com medo de mim. Aí eles ficavam parados assim, falaram, nossa, você acordou? Que milagre foi esse? Porque o pessoal, os médicos já tinham falado da minha família, que não tinha mais jeito. Não tinha, eles já tinham desenganado, né? E aí meu irmão perguntou qual era a minha religião, porque ia chamar o padre ou o pastor para dar a extremoção, né? A benção final, porque já praticamente ele estava morta ali.
como eles já tinham sido desenganados. Por isso que quando eu acordei, o pessoal ficou. Depois foi que eu vim entender, o pessoal ficou todo admirado. Falaram: que milagre foi esse? Nossa, chama a médica, chama as enfermeiras e tal. Aí a enfermeira veio, né? Quando a enfermeira veio, que parou lá na porta, do mesmo jeitinho, né? Ela parou na porta do meu quarto e falou: que milagre foi esse, Elizabeth, que você levantou? Ah, então o médico vai lhe atender. Ele vai falar com você agora. Ó, a primeira eu tinha falado: o doutor quer lhe ver. E ela disse: o médico vai lhe atender agora. E aí eu pedi comida, né? Aí eles se admiraram mais ainda, porque eu não estava comendo. Aí trouxeram a comida para mim. Eu comia, não tinha gosto de nada, praticamente era um gosto, não tinha gosto de nada, era uma bucha, digamos assim. Mas eu estava comendo, graças a Deus. E eles se admiraram bastante, as pessoas que estavam lá ao redor. E até os próprios médicos ficaram admirados demais, falaram que era um verdadeiro milagre. Tá nervosa, eu lembro disso. Que era um verdadeiro milagre que tinha acontecido ali, porque já não tinha mais esperança. Aí a médica, não, a enfermeira perguntou: me conte que milagre foi esse de você ter acordado assim, que a gente não esperava isso. Ficamos todos admirados aqui. Ela falou que tinha até se arrepiado de medo, de emoção. Ela disse que estava até arrepiada ali com a cena que tinha visto, porque eu acordei, né? E aí eu falei: cadê aquele homem que estava no corredor agora, com aquela roupa linda? Aí elas falaram: não tem nenhum homem ali, e muito menos com essa roupa linda que você está falando. As únicas pessoas que vieram aqui já faz tempo, foi alguns evangélicos, eles estavam de paletó, era esse? Aí eu: não era. Aí depois eu senti que eu não tinha que falar mais nada. Eu senti ali que eu tinha que parar de falar. Não era. Aí eles falaram: mas me fala, como foi que você... Por que você acordou assim? Por quê? Aí eu ia falar que era por conta disso que eu tinha visto, né? Aí eu senti que eu não tinha que falar, eu falei: é porque minha irmã chegou. Aí elas falaram: se eu soubesse que você ia melhorar quando sua irmã chegasse, eu já tinha chamado ela há mais tempo. Aí depois o médico foi me atender, né? E ele também ficou admirado, que era um verdadeiro milagre. Contou a situação que eu estava e falou: se minha evolução tivesse daquele jeito, em 3 dias eu ia ter alta daquele hospital. E realmente, em 3 dias ele me deu alta, graças a Deus, meu Deus do céu. E pronto, quando eu acordei, né, foi bom, eu tava aproveitando bastante. Eu ia de sala em sala nos hospitais, de quarto em quarto, na verdade, visitar as outras pessoas que estavam doentes e eu sentia que eu trazia um pouco de alegria para essas pessoas. Nossa, era maravilhoso demais. E quando eu contava, porque eu estava ali, o pessoal se admirava, até chorava de emoção. Esses 3 dias eu aproveitei bastante. Eu ficava de quarto em quarto visitando as outras pessoas que estavam internadas lá. E quando eu tive alta, né, em 3 dias depois, quando eu saí fora, lá no hospital, né, quando eu saí do hospital para a rua, nossa, quando eu vi assim o mundo, parecia que era uma coisa diferente. Eu fiquei admirada com as árvores, com tudo que estava ao meu redor, que eu olhava assim, era tudo diferente, era uma coisa linda. E aí eu falei: meu Deus, eu tô no paraíso. Aí minha irmã até riu e disse: não, tá não, você tá em Afogados, tá em Gazeira, desse jeito. Eu falei: mas como tá lindo o mundo. Nossa, mas era muito lindo. Agora não, voltou ao normal, como eu via antes. Mas nesse dia eu vi tudo, enxerguei tudo maravilhoso. Era uma coisa muito linda, não parecia nem que era esse mundo, de tão lindo que era. As árvores eram muito mais lindas, tinha uma beleza incrível. Tudo que eu vi era aquela coisa mais linda. Eu não sei se foi por conta da experiência que eu tive. Tipo, eu senti que eu tive uma segunda chance, né, para viver novamente.
Mas eu também, naquele momento, eu achava que voltar mais não. Quando eu fui naquele corredor que eu vi aquele tempo tão maravilhoso, eu pensei que eu tinha medo e não ia voltar mais. Eu não vi meu próprio corpo porque eu não olhei para trás. Na hora que eu levantei da cama, eu já fui direto. Quando a enfermeira me chamou, eu acho que era uma anjo ali, porque ela estava toda de branco, era uma jovem muito bonita. O rosto dela eu vi. Mas quando eu cheguei lá no corredor, eu não tive coragem de olhar para o rosto daquele que estava lá, né, naquele corredor. E eu pensei que eu não ia voltar mais. Eu pensei que daquele corredor eu já ia embora mesmo, não ia voltar mais. Porque foi diferente a experiência. Não era um sonho, mas também não era assim, bem visível como a gente está acordado, mas era um sonho quase real. Era uma experiência mesmo. E para mim foi incrível isso. Só sabe quem passa. Muita gente acha que é história, que é mentira, mas, meu Deus, por que eu ia inventar uma história dessa, que eu ia ganhar com isso? E também o castigo que eu ia ter depois, inventar uma história envolvendo, né, a fé, envolvendo o nosso pai, né, o nosso criador. Mas foi verdade essa experiência que eu passei até hoje, eu não esqueço mais. E sinto que devo muito ao meu criador, ao nosso criador, porque ele me deu uma segunda chance para viver novamente. Foi interessante isso. Boa tarde, amigos do canal EQM Investigação. Meu nome é Vilmar Batista Júnior, eu tenho 61 anos, tá? E vou passar para vocês o que me aconteceu há 21 anos atrás, tá? Quando eu tive uma EQM. Foi uma experiência que eu não tenho nem como descrever, tá? E que me mudou bastante a forma de eu pensar, enfim, de ver o mundo e de ver as minhas próprias atitudes. Isso aconteceu quando eu estava indo para a minha academia de jiu-jitsu, né? Eu tinha 40 anos na época, e depois do treino, estava com meus filhos, eu tive um infarto, tá? Um infarto com 5 paradas cardiorrespiratórias, um infarto que me deixou bastante mal. Eu tive que fazer depois disso uma cirurgia com 6 pontes, né? 4 safenas e 2 mamárias, e fiquei internado quase um mês, tá? Em coma, enfim. Tudo aconteceu nesse ínterim, né? Não sei dizer para vocês exatamente quando foi, se foi logo na primeira parada cardiorrespiratória que tive, que segundo os colegas, enfim, durou mais de 5 minutos, tá? Literalmente morto, tá? A minha sorte é que amigos começaram a fazer massagem cardíaca, enfim, respiração boca a boca, enquanto os paramédicos não vinham. Então, o que aconteceu comigo? De repente, torno a repetir a vocês, que eu não sei exatamente quando isso ocorreu, até porque naquele onde eu me encontrava não existia tempo, não existia, não tinha como se mensurar tempo, enfim. Então eu não sei realmente em que momento foi isso, tá? Só sei que eu me vi no espaço sideral, deitado, foi quando eu acordei. Não tinha ainda certeza que estava morto, tá? E eu sou católico e espírita também, tá? E tem alguns santos de devoção, chamei por ele, pelo Santo Antônio, que eu tenho uma devoção desde pequeno, enfim. E ele me apareceu, tá? Me apareceu, nós éramos fontes de luzes, tá? Azuis,
não tínhamos corpo físico. Chamei por ele, que era o santo da minha devoção, e ele apareceu, tá? Como uma fonte de luz, um espírito de luz, enfim. E nós começamos a conversar. Eu falei, olha, tem alguma coisa errada, eu não sei onde eu estou, eu não sei o que aconteceu. O que aconteceu comigo? Ele falou, olha, você está na hora de partir, de sair dessa sua vida física, do corpo físico, para vivenciar a verdadeira vida. Eu falei, não é possível isso. Eu não posso ir embora agora. Eu tenho minha família, tenho meus filhos, minha mulher. Como é que eles vão se virar? Enfim, eu acho que não é a hora. Eu não quero ir embora. Tá? Eu quero continuar com a minha vida. Enfim, comecei a questioná-lo, enfim, por que eu estava morrendo? Por que eu estava morto? Como assim? E se alguém poderia fazer com que isso voltasse atrás, enfim, quem poderia fazer isso? Ele falou, olha, eu não tenho esse poder, mas tem uma pessoa que tem esse poder, que é o nosso mestre, e ele pode, enfim, resolver a tua situação. E eu falei, não, eu quero falar com ele. Bom, nesse momento, veja bem, eu estou sendo bem sucinto a vocês, isso demorou um tempo bastante longo, essa conversa foi muito longa, enfim, eu estou tentando resumir o máximo que eu posso, até para não ficar maçante para vocês, né? Então me aparece um ser de luz, uma luz muito forte, uma luz dourada, olha, não dá para mim exprimir o que eu vi, o que eu senti nessa nossa vivência, tá? Porque não tem nada igual. E esse ser falou assim, você queria falar comigo? Só um parênteses, na realidade eu tenho certeza, tá, que esse ser era Jesus, tá? E eu chamei, eu e o Antônio, que era o Santo Antônio, que já era meu amigo Antônio, e chamou por ele, e ele falou, olha, você não vai morrer agora, tá? Você veio para se curar, você fica tranquilo, você vai voltar para sua família, enfim, você vai passar por algumas cirurgias, enfim, mas você vai ficar bem. Engraçado é que eu não conseguia acreditar que aquele era Jesus, meu Deus. Falei, mas você é Jesus mesmo? E eu questionando, eu duvidando, enfim. Ele falou, você não me chamou? Você não queria falar com alguém que resolvesse esse problema? Mas eu estou aqui. Então eu vou te provar que eu sou Jesus. Nesse momento, aquela fonte de luz, aquele espírito de luz, veio em minha direção e passou por mim, tá? Volto a dizer que nós não tínhamos corpo físico, éramos luz, enfim, tudo acontecia de uma forma, a conversa nossa era praticamente instantânea, tá? Era um pensamento, né? Então aquele ser de luz passou por dentro de mim e a sensação que eu senti é simplesmente inexplicável, tá? É um prazer, é como se tivesse levado um banho de coisas boas. Não posso, difícil de eu colocar isso para vocês e conseguir exprimir o que eu senti, tá? Eu só sei que naquele momento eu acreditei piamente que era Jesus e não queria mais voltar. Tá? Eu já estava me habituando, aquilo tudo me parecia muito normal, me parecia que eu já tinha passado por aquilo algumas vezes, eu já não me preocupava mais, tá? Eu sentia muita paz, muita calma e eu já não queria voltar mais. Eu falei, bom, então já que é para ir, eu quero... Ele falou, não, você não vai. E virou para mim e disse, olha, você quer conhecer a minha casa, a nossa casa? Eu falei, tá aí, vamos.
ele, como se tivesse me dado as mãos, e nós viajamos a uma velocidade fantástica, fantástica. Tá? Por planetas, galáxias, constelações, enfim, aquele mundaréu, aquele infinito de mundos, né? E até que chegamos num ponto em que havia uma muralha de uma luz dourada, mas um dourado, ele não ardia à vista, tá? Um dourado muito forte que eu nunca vi igual, tá? Não tenho como associar alguma outra coisa aqui nessa vida, nessa terra que nós vivemos, tá? E ele falou, pois bem, essa é a nossa morada, tá? Se fosse a hora de você realmente sair da sua vida corpórea, da sua vida humana, você entraria aqui e é aqui que você viveria a sua vida eterna, tá? Estaríamos na nossa casa. Bom, retornamos ao ponto de partida e depois eu acordei literalmente do coma, tá? Eu fiquei 2 semanas em coma induzido. Eu acordei e, para vocês terem ideia, 21 anos se passaram e eu tenho isso na minha mente nos mínimos detalhes. O que eu gostaria de passar para vocês, tá, é que eu não tenho hoje o mínimo medo da morte. Tá? Tenho certeza absoluta que há vida depois da morte. Tá? Não sinto mais mínimo apego por coisas materiais, vou vivendo minha vida, procuro levar a vida da melhor forma possível. Lógico, todos nós erramos, eu continuo errando bastante, sou humano, enfim, e na minha concepção acho que nós estamos ainda muito atrasados, né? Ainda temos que evoluir muito mais, mas queria passar a vocês que existe uma vida, realmente uma verdadeira vida após a nossa morte física. Levei esse tempo todo para colocar isso para vocês e até, enfim, colocar em um livro, porque eu tinha um pouco de receio das pessoas, o que vão falar? Tá? Esse cara tá louco. Enfim, a gente fica com um pouco de receio do que as pessoas vão pensar. Mas, por outro lado, eu acho que a minha grande missão, o que eu realmente aprendi, é que eu deveria colocar para todas as pessoas, para todos nós humanos, que a morte não é o fim. Tá? Nós vamos continuar vivos, muito melhor, tá? Ou seja, muito mais vivos. Parece um contrassenso, mas é morrendo que a gente realmente vive. Fico à disposição de todos vocês, se quiserem entrar em contato comigo, vai ser um prazer falar no assunto. E fico bastante feliz em participar desse papo, tá? Desse canal, que é muito importante e que todos nós precisávamos passar por alguma coisa parecida para dar valor aos outros seres humanos, enfim, a gente não se preocupar com besteira e levar a nossa vida de uma forma melhor, sabendo que tudo que a gente vai fazer não é pensando nessa vida, e sim na vida futura que nós vamos ter. Muito obrigado, um grande abraço. Olá, meu nome é Vivian, eu sou de Santa Maria, Rio Grande do Sul, e eu vim aqui contar um pouco da minha EQM. Eu tenho 42 anos, desculpe, e a minha EQM foi em 2005. Então, foi em abril de 2005. Eu tava bêbada, indo para a terceira festa, numa cidade aqui perto. E então, eu tava a 240 por hora, num K. E eu desci um barranco numa curva em S.
Então, daí eu saí fora do corpo nessa EQM. E eu enxergava tudo de cima. Foi bem real, assim, ó, porque eu lembro que eu via meu carro todo destruído e eu tentava voltar pro meu corpo e não conseguia. Nisso, veio 2 homens armados e me carregaram do barranco, porque a minha irmã que estava junto e a outra menina, não aconteceu nada com elas. E elas saíram do carro e subiram o barranco para pedir ajuda. Nesse acidente, daí era faixa, onde elas foram pedir ajuda e ninguém parava porque era 2h30 da manhã. Então, apareceu 2 homens essa hora, armados, e eles me carregaram até o asfalto. E esses 2 homens, eu lembro, eu não estava consciente, né? Porque eu não estava no meu corpo, mas eu escutava eles falando mentalmente comigo que não era a minha hora, que eu aguentasse firme, que eu ia sobreviver. Então, me colocaram no asfalto, deitada, e enquanto isso, eles sumiram na faixa. Sumiram, eles saíram assim de costas, e a minha irmã e a amiga dela disseram que eles sumiram. E eu fiquei ali no asfalto. Foi quando eu voltei ao meu corpo. E eu fui colocada numa ambulância, ainda meio inconsciente. Eu voltei mesmo ao meu corpo, acredito que no hospital, que me levaram para uma cidadezinha perto. Parou um carro e chamou a polícia rodoviária. E daí a polícia rodoviária chamou a ambulância do hospital. Mas como não tinha ambulância, foi um carro funerário me buscar no acidente. E me levaram para o hospital da cidade mais próxima, que era São Cepé. O meu acidente foi indo para Caçapava, que se chama Curva da Morte, a curva que eu me acidentei. E eu via tudo de cima. Eu não enxerguei túnel, como falam. Apenas esses 2 seres, que acredito serem de outra dimensão, que vieram para me ajudar, seres de luz, para me carregar, porque naquela hora não era hora de estarem caçando, né? De madrugada, e não era nem lua de caça, pela que a minha mãe pesquisou na internet na época. E eu fiz uma cirurgia nesse acidente, eu fraturei a coluna. Fiz uma cirurgia. Mas então, depois disso, eu já tive outras EQMs também. Eu já fiquei 9 dias numa CTI, sem saber onde estava a minha mente, tipo só o meu corpo, porque eu tomei 9 Roipinol, 9 comprimidos, sem me dar conta, num hospital. Daí chamaram o médico, dizem que eu falava nada com nada, e minha mente simplesmente não estava ali. Eu voltei depois de 9 dias, a consciência, depois de estar numa CTI 9 dias. E eu já tive também 2 paradas respiratórias. Tive uma parada numa cirurgia que eu fiz das pernas, que eu tenho problema circulatório. E para não ter que amputar, eu fiz cirurgias nas 2 pernas. Passei uma veia de uma perna para outra para circular o sangue no meu pé. Então, daí eu tive essa parada respiratória na cirurgia. Nisso eu estava sedada, né? Não lembro de nada. E depois a outra parada respiratória foi na CTI, que a minha mãe estava junto. Diz que eu estava conversando com ela, que eu não lembro de nada do que eu estava conversando. E de repente parou tudo, parou de apitar. E eu simplesmente caí pro lado. Desmaiei, assim, morri. Parou os aparelhos. E meu coração parou. E eu parei de respirar. E nisso, a minha mãe chamou a equipe, né, da CTI, e eles me reanimaram. Mas eu também não lembro de nada.
Tipo, é como se a minha mente saísse do meu corpo. É isso que eu lembro, assim. Acho que era isso. Espero ter ajudado vocês. Espero ter ajudado compartilhando essa minha experiência, né? Que foi uma experiência única, que só quem passa sabe o que se passa, né? Com a gente. Que é questão de segundos que tudo acontece. E eu quero dizer que eu não tenho religião. Eu sou uma pessoa que... Eu já estudei várias religiões. Eu já fui da Umbanda, eu já fui espírita, já fui católica, fui batizada, né, pela Igreja Católica. Mas eu não tenho religião. Oi, gente, tudo bom? Você se lembra daquele filme da Julia Roberts chamado A Linha Mortal, de 1990? Ficou famoso esse filme, né, que fala sobre a EQM, experiência de quase morte, que é um grupo de médicos que faz essas experiências e eles simulam uma quase morte para ver o que existe lá do outro lado. E é muito interessante, cada um tem uma experiência, né, lá do outro lado. Tem aquela questão hollywoodiana, né, do roteiro e tudo, né, que não é uma coisa assim muito de acordo com o espiritismo, mas é muito interessante. Esse filme teve um remake em 2017. Aí eu me lembrei, né, porque lá no YouTube eles sempre colocam alguns vídeos de acordo com meus interesses, e tinha um vídeo que falava sobre a EQM. Eu me lembrei de uma vez que eu tive uma experiência de EQM. Eu era adolescente, eu tinha 17, 18 anos, eu estava indo pro cursinho, naquela época ainda existia cursinho, pré-vestibular, e eu não tinha comido muito, e eu tava atrasada, e daí era lá indo pra Porto Alegre, de Canoas pra Porto Alegre, e o ônibus estava lotado, assim, não dava pra respirar, e tava muito frio, e as pessoas fechavam a janela. Aí naquele vai e vem, no congestionamento ali, aí eu acabei desmaiando. Ploft. Aí eu me lembro que eu me olhei assim, o meu corpo no chão, e eu senti uma calmaria, parecia que tava sol. E daí o meu guia falava, né, que hoje você que é meu guia, você tem que voltar. Daí eu falei, mas tava tão quentinho aqui, deixa aqui. Menina, você tem que voltar. Vai, volta. Aí eu voltei, eu já estava no banco ali, daí fui me recuperando e, né, estou até hoje. E aí nesse vídeo ele fala dessa experiência que ele teve, e sempre tem uma voz que fala que você tem que voltar, né, para a gente ver que que lá do outro lado, né, é muito melhor do que aqui, que é muito mais tranquilo, né? Uma vez eu li que diz que os espíritos falam que a dor que nós sentimos durante a vida são as piores, que depois que você vai lá pro outro lado, né, não existe essa dor que a gente sente, né, que a gente precisa, situações que a gente precisa passar aqui na Terra, né, de problemas de saúde, né, problemas familiares, problemas financeiros, várias outras situações que acontecem com a gente. E eles falam que as piores dores que a gente sente vivo, que depois que você faz a transição para lá, não tem essa dor, né? E depende do modo que você viveu a sua vida, né? Se você viveu a sua vida de uma forma tranquila, né, com problemas, porque óbvio que a gente está num planeta de provas e expiações, não tem como não passar por problemas, mas você tentou da melhor maneira que você conseguiu superá-los, né, com resignação, resiliência. Lá do outro lado vai ser muito mais tranquilo, então a gente não precisa ter esse medo, né, da transição lá para o outro lado. E, né, até os filmes mostram isso, né, que realmente lá do outro lado é muito melhor que aqui. Se a gente teve essa vida de resignação, né, óbvio que para as pessoas que resolvem tirar na própria vida, como eu estava falando no vídeo do Ano Novo, a situação é diferente, né, porque há um corte brusco ali, que não era para acontecer naquela hora,
e a pessoa, o espírito fica atordoado, né? Não é a mesma coisa de quando você vai de uma forma tranquila, que chegou a sua hora e você tem que ir. Então, eles gostam, né, de estudar a respeito, eles vão pro lado científico da coisa e eles tentam provar. E aqui no Brasil a gente vai mais para a questão religiosa, né, do espiritismo. Lá existem várias universidades que estudam a respeito da espiritualidade, reencarnação. Tem o Raymond, que ele lançou vários livros, né, de 20 casos de reencarnação, estudos de reencarnação, que foram pessoas que se lembravam de reencarnação, e ele foi atrás para confirmar as informações que essa pessoa deu, né? É bem interessante. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até